Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu vou estar mostrando aqui hoje para vocês um vídeo explicando mais uma vez o operacional. Um operacional que é muito simples, ele é todo baseado em volume, tá? E eu vou estar mostrando aqui para vocês quais são os indicadores que eu uso, ah, a técnica que eu uso para estar operando, enfim, vou estar mostrando aqui algumas oportunidades que a gente teve aqui no dia 27 de fevereiro. Tá bom? Vou jogar minha imagem para trás, ou melhor, vou deixá-la pequenininha, tá? Deixa eu melhorar aqui, ó. Vou deixar pequenininha aqui, ó, só para, na verdade, eu vou ter que eu vou ter que deixá-la para trás mesmo, turma, senão vai eu vou acabar sobrepondo o indicador e não vou conseguir explicar isso para vocês, tá bom? Então eu vou jogar minha imagem para trás do gráfico e vamos focar somente nele. Vocês vão estar ouvindo a minha voz e a gente vai estar estudando as movimentações do preço, tá ok? Então vamos lá. Mais uma vez, é um operacional super simples, baseado na leitura de um conjunto de indicadores que são, tá? Aqui a regra de coloração do Coyote Candle, tá? Que ele mede os candles de maiores volumes e pinta com essas cores diferentes para nós. Tá? Principalmente, temos como candles principais os candles verde, vermelho, azul e magenta. Tá bom? Temos aqui o volume colors, que é um volume padrão. O volume colors é o volume padrão do MT5, porém ele tem uma regrinha de coloração baseada em desvios. Tá? Esse é um indicador gratuito. E temos outros indicadores pagos, tá? Que são, na verdade, são três, que é o BOP Coyote Flavoring, tá? O Coyote Candle também é pago e o Waze Wave, White do Waze Wave, né? White Volume Ticks, que é um indicador, tá? Um Waze Wave que faz um cálculo também baseado em volume que ele pinta para nós a barra de maior volume de todos os movimentos, tá? Para o meu setup, para a minha lógica operacional, tá? É uma ferramenta extremamente importante. Esse BOP aqui de baixo é o mesmo BOP desse BOP Coyote Flavoring aqui de cima, tá? É a mesma ferramenta, porém eles têm configurações diferentes, tá ok? Vale lembrar que o BOP que eu uso, tá? Que é o BOP Coyote, ele é baseado em volume, tá? Ele não é baseado em agressão. Então, toda a nossa lógica operacional está sendo baseada na ação do volume e na ação do fluxo desse volume, tá ok? Então, como que a gente faz isso? Como que eu me beneficio e como que eu vejo as oportunidades para estar operando dentro desse sistema, desse trade system, tá ok? Vou diminuir o zoom aqui, ó, é o zoom que eu gosto de operar, tá? Eu opero, relembrando aqui, eu tenho um gráfico de 1 minuto, tá? Para o índice futuro e, e utilizo somente isso, somente esse conjunto de indicadores, não vejo duas telas, tá? No máximo, às vezes, quando eu faço alguma avaliação, eu tenho uma avaliação gráfico simples, normal, eu gosto de deixar ele nos 5 minutos ou no 10, 15 para avaliar algumas regiões interessantes, tá bom? Somente isso, mas eu raramente uso essa movimentação macro, tá? Tenho usado mais a movimentação micro, esses micro movimentos dentro do gráfico de 1 minuto. E como que eu posso me beneficiar dessas oportunidades? Eu uso uma retração de Fibonacci sempre que eu tenho regiões importantes como esta, que é uma região de um vendedor, tá? Vamos colocar ela até aqui em vermelho. É uma região vendedora, tá certo? E que eu fico de olho nesse cara, tá? Aqui no caso eu usei uma retração de Fibo e marquei os 50%, tá? E os topos e fundos. Poderia também priorizar somente a marcação, tá? Do fechamento, tá? Que é uma região importante para mim. Então eu fico de olho aqui, ó, vou marcar somente o fechamento só para vocês ficarem atentos. Olha que interessante. Então temos, ó, uma movimentação de venda, apareceu esse vendedor com volume vermelho, temos este outro vendedor com volume amarelo na sequência, que é esse cara aqui, ó. Vamos fazer um desenho rápido aqui para vocês, ó, do posicionamento que esses robozinhos, tá?
Vale lembrar que essas movimentações que a gente está vendo, que eu estou vendo aqui destacando, são movimentações causadas por robôs. Tá? Normalmente o mercado, principalmente de índice futuro, dificilmente você tem grandes investidores, fundos, fazendo movimentações com a pessoa mesmo, o trader mesmo, o operador fazendo as movimentações. A gente vê mais os robôs sendo programados para executar as ordens e, consequentemente, esses robôs deixam os seus rastros. Tá? E a gente identifica esses rastros através desse conjunto de indicadores e a gente consegue entender as suas regiões operacionais. Então, o preço sobe até essa quase que ali a abertura do candle, praticamente a abertura do candle, ó. Abertura do candle, e eu tenho uma compra se exaurindo, ó, deixa um volume laranja, mas a compra vai perdendo força e eu tenho uma região muito forte de vendedores aqui embaixo. Então, existe a probabilidade grande desse trade, desse vendedor trazer o preço de volta para cá, então eu abro uma posição de venda, stopo acima dessa região, tá? Posiciono meu stop aqui, ó, e tento buscar trazer para o fechamento ou até mesmo para a mínima desse vendedor. Tá bom? São regiões de alvo para mim. Então temos aqui uma oportunidade vendedora, ó, 110 pontos, até a mínima de seus 140, com 120 pontos de stop mais ou menos. Tá ok? Eu digo mais ou menos porque vai muito do gerenciamento de risco de cada um, tá? Cada um está disposto a tomar um risco diferente, então há quem diga que o stop correto seria acima da máxima, lá em cima com 200 pontos, para pegar aqui seus 100 pontos. Eu particularmente não gosto de operar assim e não opero assim, tá? Meu stop ele tem que ser técnico, mas eu limito ele de 100 a 150 no máximo, dependendo da situação. Eu entro em alguma operação que me dê um stop além de 150 pontos, tá ok? Então vamos lá. Aparece esse comprador aqui, ó, esse movimento de compra, que é esse candle que tem um comprador, tá? Se posicionando que ele tem volume laranja. Então temos um comprador posicionado aqui. Então eu já fico de olho para que quando o vendedor responder de forma mais fraquinha, eu tenho a possibilidade de fazer um trade na contramão para levar aqui para essa região deste comprador, tá? Então eu posso estopar aqui embaixo e tentar trazer aqui uns 100 pontos ali até a região do fechamento desse cara. Vale lembrar que a gente não coloca exatamente em cima da linha. Eu pago ali uns 5, 10 pontos de pedágio para poder sair da operação. Eu não posiciono a minha saída exatamente em cima da linha. Na verdade, eu nem posiciono a minha saída, né? Eu entro numa operação e saio de uma operação na maior parte das vezes na agressão. Tá bom, turma? Então, a gente percebe que ó, o comprador já está meio que raliando, não consegue fazer o preço romper e continuar a subir. E temos aqui ó, já uma entrada de um vendedor. Ó. Temos aqui embaixo eu consigo ver esse fluxo do comprador já raliando, ou seja, já perdendo a força. Uma entrada de vendedores sempre com BOP. Tá? O comprador ele entra BOP, mas não tem volume. Tá? Novamente aqui o vendedor responde também com uma certa fraqueza. Entram alguns compradores, aqui a gente percebe uma entrada de fluxo com BOP aqui, ó. Ele se esforça sim, rompe a região do comprador, mas estabiliza por ali, já perdendo a sua força, ó. Depois que ele testa lá em cima, ó, nós temos alguns candles que indicam para nós que esse comprador não tem força. Aqui a gente olha para o BOP, já o BOP perdendo a força. Então, quando vira aqui, ó, passa esse candle azul aqua, aqui ó, preenchido, eu posso pensar numa vendinha aqui com stop ali de seus 100 pontos, tá? Para pegar aqui embaixo ali, mas faz uma parcial aqui e tento trazer até a mínima ou para um teste da mínima, tá ok? O que dá para fazer também vamos supor, ó, fez essa movimentação de preço. Por que existia a probabilidade desse preço voltar? Tá bom? Porque tem vendedores que se posicionaram, tem um outro vendedor que se posicionou aqui embaixo, ó. Tá certo? Vamos lá, vamos marcar esses vendedores.
Então a lógica é, o robozinho ele está sempre buscando as posições formadas. Então tem uma posição de compra formada aqui, o comprador foi lá. De novo ele vai até lá. Ele realmente testa, ele entra para dentro daquela região, testa e traz o preço de baixo, de volta para baixo. E por que que ele traz? Porque eu tenho vendedores posicionados. Tem um vendedor aqui, tem um vendedor aqui. Fora esses vendedores da abertura, que são vendedores mais fortes. Logo em seguida, a gente tem um rastro que o vendedor nos deixou falando assim, ó, opa, peraí, o comprador, você não vai sair daqui não, cara. Eu vou levar o preço para baixo. Olha os sinais que os vendedores nos deram de que eles queriam esse movimento para baixo. Tá ok? Então temos essa posição do vendedor. O mercado sobe, tá? Com compradores se esforçando para levar o preço, ó. Tá? Mas eu tenho um vendedor posicionado aqui. E é um vendedor que possui um BOP muito grande, que possui volume laranja, é um white, apesar daqui o comprador que entrou com white e volume laranja também, tá? Ele não consegue acender o BOP, tá? Entra um comprador com volume laranja. Esse sim, ele possui BOP, ele tem digamos, um esforço maior, tá? Ele reverte aqui, ó, o fluxo do eixo zero para abaixo de zero para o eixo positivo, né? Mas a gente percebe que esse fluxo não é persistente. Olha como ele já perde a força aqui nesse movimento. Então, quando ele começa a perder força aqui, ó, e começa a ficar para baixo da região do vendedor, aí sim, tá? Eu posso até marcar aqui esse cara, ó, eu marco ele, começa a perder essa região, eu posso abrir uma vendinha, tá? Colocando o stop aqui na máxima do movimento para trazer de volta aqui para dentro dessa região. Tá ok? Então é assim que eu opero. É assim que é um operacional super simples, onde eu me beneficio dessas marcações, dessas regiões. Então, por exemplo, aqui, ó, essa marcação aqui desse vendedor. Eu tenho o mais importante aqui para baixo, que é um de volume laranja, tá? Que ele tem um volume maior, eu vou lá e marco ele. Vou deixar essa cor aqui mesmo. Tem outro vendedor, um comprador posicionado aqui em cima. Marco ele também. Ó, tem esse cara aqui, tá certo? Esse comprador. Tá? A gente percebe aqui pelo BOP secundário que não houve uma entrada de fluxo real mesmo de compra. Tá? Foram os compradores defendendo e querendo puxar esse preço para cima. E por que eles estão querendo puxar esse preço para cima? Porque eu tenho compradores posicionados aqui. Se eu sou um comprador, eu quero ver esse preço acima do meu preço, das minhas zonas de liquidez. Tá? Então, o vendedor força e carrega o preço para baixo. Tá? O vendedor carrega esse preço para baixo. Tá? Temos mais um sinalzinho de venda. Quando ele começa a perder aqui, ó, podemos vender, estopar aqui, ou até mesmo aqui em cima. Tá? E trazer esse preço mais 100 pontos. Então, ó, vendemos aqui, ó, 113 pontos para 120 pontos, mais ou menos 130, ok? Vendemos aqui novamente, 93 pontos, 100 pontos para mais 100 pontos aqui. Certo? E o mercado vai formando regiões, posições, zonas de liquidez, tanto de compradores quanto de vendedores, e consequentemente os robozinhos vão testando essas regiões. Eles vão buscando ali, ó, regiões para testar. Então, pô, eu tenho esse comprador aqui. Depois que formou esse comprador, o preço caiu e não voltou mais. Então, se eu tenho um sinal de compra, tá? Um sinal de presença da compra, que é, eu tenho o primeiro sinal aqui, este comprador, certo? Ele não tem BOP, mas é um comprador e ele está revertendo o fluxo de venda para compra. Depois eu tenho outros compradores posicionados, tá? Então eu tenho sinais de presença de comprador e o meu fluxo está positivo. Então, aonde eu vou entrar a pensar numa compra, para levar o trade, quando o vendedor der um sinal de fraqueza para mim. Então, o candle fecha aqui, começa a ganhar
comprei, meu stop está aqui embaixo e o meu alvo dessa operação, só posso fazer uma parcial aqui nesse vendedor com o alvo final na operação aqui em cima, tá? Então, são essas as oportunidades, as movimentações do preço em que eu fico vendo e opero essas movimentações, tá? É simples, é tranquilo, eu não preciso de estar a todo momento olhando para o mercado para entender os prováveis movimentos. E por que que ele tinha probabilidade de subir aqui? Porque eu tinha esse cara aqui que não foi testado ainda. Esse volume de compra, ó, não foi testado ainda, ó, esse cara, ó. Então, essa posição de compra, e a gente tem o reflexo desses compradores entrando, tá? E eu tenho uma resposta fraquinha do vendedor. E aí, quando esse vendedor responde fraco, eu entro na operação. Eu levo o trade, tá, um pouco mais, certo? Eu levo esse trade um pouco mais. Entendeu? É muito simples, é um operacional muito conciso, simples. Eu não preciso de muita coisa para entender como está o fluxo e, consequentemente, eu não preciso de muita coisa para entrar na origem desse fluxo. Tá? E também, por exemplo, eu quero pegar um trade longo, quero alongar uma operação. Eu consigo identificar esse fluxo, se ele é persistente e constante, através dos esforços de volume. Então, esse cara está se esforçando com o volume de venda e está conseguindo deslocar o preço para baixo? Sim. Esse fluxo aqui também, ó, ele conseguiu deslocar o preço para baixo? Então, temos sim deslocamento de preço. Ó, deslocamento de preço para baixo. Então, esse fluxo sim, ele é persistente. Tá bom, turma? Então, esse é o meu operacional, que é muito simples, tá? Eu vou estar apresentando bastante para vocês essa metodologia, essa maneira de operar, mas eu também, deixa eu voltar a minha imagem aqui para frente, mas eu também faço um convite para vocês, se vocês quiserem aprender de fato a todos os detalhes de movimentação de preço, estudar a fundo a lógica que eu uso para estar operando e para estar tomando as decisões, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da minha página, onde vocês vão poder entender um pouco mais, tá? Lá vocês encontrarão o link do treinamento e aqueles que quiserem fazer parte do treinamento, eu estou bonificando com 3 meses de assinatura dos indicadores, tá? Que são indicadores pagos, tá? Quem quiser também fica totalmente aberto, eu não estou ganhando nada com isso, tá? Quem quiser contratar diretamente com o Alexandre, ele está lá no grupo, vocês encontram ele no grupo do... Eu vou deixar também aqui na descrição, tá? O Coyote Traders. Então, é só chamar ele no privado, falar que é meu aluno e ele faz um plano lá para vocês. Pode ser também um lifetime, enfim, vocês podem contratar da maneira que vocês julgarem ser melhor para cada um, tá bom? Eu estou disponível aqui também, se quiserem me chamar, deixar aqui nos comentários a sua dica, a sua dúvida, vai deixando aqui que eu vou tentando explicar para vocês, para ir clareando na cabeça de cada um como é que funciona esse operacional e como é que funciona assim o treinamento, enfim. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui de uma breve análise do mercado, de um pedacinho de mercado. Então, ali são cerca de 2 horas de trades de mercado, de pregão. A gente teve várias e várias oportunidades ali. Pegamos, deu para fazer pelo menos uns 500 pontos no índice futuro, no mini índice futuro, né? E é isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aí, ajuda a gente, ajuda o YouTube a compartilhar os nossos vídeos com quem tem interesse no assunto e também me ajuda a fortalecer e continuar produzindo conteúdo assim como esse aqui no canal. Tá bom? Valeu, um grande abraço, fiquem todos com Deus, até mais.